Essa é a turma de Direito Penal 2 da FANESE, no dia 8 de junho, dando prosseguimento às nossas aulas sobre dosimetria da pena privativa de liberdade, que a gente conclui agora, né, paramos na terceira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, que é onde são aplicadas as causas de aumento e de diminuição identificadas pelo próprio legislador. Né? Então, qual é a diferença de causas de aumento e diminuição para agravantes e atenuantes? Tanto agravantes e atenuantes como causas de aumento e diminuição, também chamadas de majorantes e minorantes, são circunstâncias legais. A diferença mais importante, em verdade, existem diversas, mas eu diria a mais importante, é que nas causas de diminuição e de aumento, há um quanto pré-determinado pelo legislador, que pode ser fixo ou variável, né? E nas atenuantes e agravantes, não há um quanto predeterminado, como a gente viu aí dos artigos 61 a 66 das agravantes e atenuantes da parte geral do Código Penal. Outras diferenças que são elencadas são as seguintes. No caso das causas de aumento e diminuição, a pena pode ficar abaixo do mínimo e acima do máximo, porque como é o próprio legislador que estabelece essas proporções, está havendo a permissão legislativa para que os limites mínimo e máximo da pena em abstrato sejam ultrapassados. Já nas atenuantes e agravantes, não, pela lógica do sistema, que é o de pena relativamente determinada pelo legislador, consubstanciado, inclusive, esse padrão de raciocínio na súmula 231 do STJ. Outra diferença, basicamente, é que as agravantes e atenuantes elas estão previstas, né, as do Código Penal, na parte geral. E as causas de aumento e diminuição estão espalhadas por todo o Código Penal, além de existir nas normas extravagantes também. Então, é basicamente aí que nós encerramos a nossa atividade sobre dosimetria da pena privativa de liberdade, sem adentrar ao nível de profundidade, obviamente, que eu levei no livro, porque, como já foi colocado ali já é para uma prática mais avançada, né? E esse livro, ele, além de ser, né, construído com base nas minhas aulas de direito penal da FANESE desde 2008, ele também foi construído nas minhas aulas para concurso da prática de sentença penal. Então, obviamente, aí é bem mais avançado e foge do objetivo do nosso curso aqui. De forma que nós encerramos esse assunto, né? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para questionar. E passamos hoje a tratar de concurso de delitos. Só passar isso aqui. A gente vai para concurso de delitos. Concurso de delitos, né? Deixa eu pegar aqui só um detalhe importante. A gente vai precisar aqui do Código Penal. Concurso de delitos, nós vamos tratar basicamente, nesse nosso curso, de 3 artigos, 69, 70 e 71 do Código Penal. Mas antes de chegarmos lá, eu vou deixar aqui para a gente observar um detalhe importante. Né? Concurso de delitos, concurso de infrações, que é o mesmo que concurso de crimes, significa que o agente, o sujeito ativo do delito, praticou mais de um delito, né? E esses delitos que foram praticados com uma ou mais condutas, eles vão ser tratados conjuntamente pelo Código Penal, nesses artigos que eu acabei de citar, 69, 70 e 71. Antes da gente entrar, né, nesses concursos de delito previstos aí pelo direito penal brasileiro, é importante dizer, e essa, né, a informação mais importante que temos hoje, que quando
um agente pratica 2 ou mais delitos, né, a nossa importância de saber aqui o que nós vamos discutir hoje é saber sobre a consequência da pena. Então, assim, já é intuitivo que quando a gente pratica 2 crimes, né, e aí vai receber uma pena por cada crime, o que acontece com a pena total do agente? O que vocês acham que é lógico? Vou dar um exemplo aqui. O agente cometeu um furto e um roubo, né? Foi condenado, foi processado e condenado no mesmo processo, e pelo furto recebeu 2 anos, e pelo roubo recebeu 3 anos, né? Ambos 2 e 3 anos de reclusão. Qual é a pena total desse agente? Né? O que vocês acham que seria justo pela lógica? Isso, Moisés. Né? Então, perfeito, Suelen. Pela lógica, perfeito, Antônio. Pela lógica, né? E por isso que se só existisse essa lógica, não precisaria nem dessa aula, a lógica é essa. Você cometeu mais de um crime, vai somar a pena dos crimes que você cometeu, certo? Então, lembre que essa solução lógica, ela se chama cúmulo material. O que é cúmulo material? Num concurso de delitos, as penas em concreto são somadas, que é o lógico, certo? Mas por questões de política criminal, que a gente vai analisar caso a caso, existem situações em que o legislador optou em não somar, né? O legislador, prevendo que somar seria muito gravoso por questão de política criminal para o agente, né? O que faz em determinados casos? Mesmo a gente cometendo 2 ou mais delitos, né, com esse sistema, o legislador pega um delito apenas, o que tiver a pena maior, e se todas forem iguais, professor, né, qualquer um deles, né, então o legislador pega o delito que tem a referência de pena maior e vai acrescentar uma causa de aumento de pena, 1/6, metade, 2/3, a gente vai ver isso depois, o triplo, né? Mas obviamente que observando que isso é um instituto benéfico ao réu, né? Uma política criminal. E, professor, por que o senhor está frisando que é um instituto benéfico ao réu? Porque existe uma pegadinha, né, que a gente resolve tranquilamente, sabendo que essa solução, que não é o cúmulo material, que se chama exasperação de pena, ela foi feita para beneficiar o réu. Conclusão, e a gente vai ver que isso está normativamente previsto, situações em que exasperação de pena possam prejudicar o réu, ela não deve ser aplicada. Ela só deve ser aplicada se for para beneficiar o réu. Então, a primeira coisa que eu digo, né? Então, Mateus já adiantou aí os 2 casos de crime continuado que a gente vai estudar, eles são casos de exasperação, né? Antônio, não importa se o réu é reincidente ou não. Aqui o que a gente vai avaliar é o tipo do concurso que foi efetivado, certo? E aí cada tipo de concurso de delitos vai dizer qual é a metodologia que deve ser aplicada ao caso concreto. Então, independentemente do agente, se você estabelece, né, que foi um concurso material de delitos, a pena tem que ser somada. Independentemente do agente, pegando aí o exemplo do Mateus, se você estabelece que foi crime continuado, é exasperação. E concurso formal, professor? Depende, certo? Então vamos começar devagar. Primeiro, você só tem que saber que no Brasil só tem 2 formas de aplicar pena em concurso de delitos. O cúmulo material, que é essa lógica de somar os delitos, e a exasperação, que eu pego a pena mais grave ou qualquer uma delas, se tiver mais de uma grave de referência, né, a mais alta, e eu acrescento uma causa de aumento no final, desde que seja para beneficiar o réu. Né? Então, veja, uma coisa é o sistema da consequência, né? O que eu faço com a pena? Eu somo ou eu pego uma só das penas e aumento um pouquinho com a causa de aumento?
né? Então, eu só tenho cúmulo material ou exasperação. Eu não tenho terceira opção. Estão me ouvindo? Sem querer, eu tirei o microfone aqui do computador, mas já voltei. Só um segundo que meu celular está acabando a bateria. Ok, então vamos lá. Gente, então, os sistemas para tratar a pena são esses aí que foram falados. Agora, concurso de delitos no Brasil existem três espécies, né? O concurso material ou real, ele é mais conhecido como concurso material, está previsto no artigo 69 do Código Penal brasileiro. O concurso formal, né? Que aí a gente vai ter formal ou ideal, mais conhecido como concurso formal, está previsto no artigo 70 do Código Penal brasileiro. E nós temos o crime continuado, né, que é uma espécie de concurso de delitos também, está previsto basicamente também no artigo 71 do Código Penal. Vamos para o concurso material. Né? O conceito do concurso material ele se encontra aqui no Código Penal. Tá? Deixa eu ir para o código, para o artigo 29. Cargas d'água, esse negócio veio para o final, mas vamos voltar. Então, concurso material, né, está aí no artigo 69 do Código Penal. E o conceito está aqui, ó. Quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica dois ou mais crimes. Né? Esse é o conceito de concurso material. O agente praticar dois ou mais crimes mediante mais de uma conduta delitiva. Só isso. Né? Então, o conceito é esse que está aí grifado. E qual é a consequência? Está aqui, ó. Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade que o agente tenha, né, cometido, né, para os crimes que o agente cometeu. Então, concurso material de delitos aplica que sistema? O sistema do cúmulo material. E a gente vai para a segunda, deixa eu só pegar aqui, né? A doutrina ainda classifica o concurso material como homogêneo e heterogêneo. Eu não vou adotar essa classificação porque ela é ambígua. Né? Tem doutrinador que coloca aqui heterogêneo, né? Homogêneo é o concurso que tem os mesmos crimes. E tem outros doutrinadores que estabelecem que o homogêneo é aquele em que as penas aplicadas são idênticas. Por isso, essa classificação eu não vou utilizar, certo? Por isso, essa classificação eu não vou utilizar. A aplicação da pena vai ser pelo cúmulo material. E aí a gente passa para o artigo 70 do Código Penal. Concurso formal de delitos. Nós temos o conceito. Né? O conceito é quando o agente, mediante uma única conduta, que pode ser uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. Né? Então, perceba, o agente só pratica uma conduta e desta conduta se realizam dois ou mais crimes. Então, esse é aquele exemplo politicamente incorreto na área ambiental do cidadão que, com uma cajadada, mata dois coelhos. Né? Uma única conduta, dois delitos. Mas eu vou... Né? Existe uma classificação para concurso formal, que é o concurso formal perfeito e imperfeito, e por isso eu vou dar dois exemplos para vocês, que é importante para distinguir. Né? O primeiro exemplo
é basicamente aquele que aparece no filme A Lista de Schindler. Não, Sueli. Um delito só, ele não é suficiente, certo? Eu posso te dar um exemplo de um latrocínio que tenha concurso formal, mas não é o delito nem o agente que vai caracterizar o concurso, certo? Então, né, Lista de Schindler é um excelente filme, ele está entre os 50 melhores filmes de todos os tempos. Quem nunca assistiu, vale a pena assistir, né? Eu não assisto de novo, porque eu fico basicamente afetado pelo filme, né? Então, assim, eu não gosto muito de filme que me deixe depois muito pensando nele, não, certo? Eu prefiro uma coisa mais ficção. Mas para quem nunca assistiu, tem que assistir, né? Isso é daquele tipo de filme como o menino que usava pijama listrado, alguma coisa assim, né? Complicadíssimo isso. Mas tem que assistir, porque infelizmente ele retrata uma história triste do ser humano. Isso, o menino do pijama listrado. É um filme extremamente chocante pela justiça poética que ocorre no final, mas você fica com pena do filme, do menino, né? Enfim, mas vamos lá. Na lista de Schindler tem uma cena fantástica. Que cena é essa? Em um momento, né, os nazistas eles colocam os judeus capturados em uma fila única e para economizar munição, né, o soldado nazista ele aponta o revólver, que é uma pistola, né, pistola altamente eficiente, a nazista. E a pistola, caso vocês não saibam, ela é um mecanismo, uma arma que ela tem a característica de expelir o projétil numa velocidade supersônica. Então, o projétil sai numa velocidade muito grande. E projéteis em guerra, eles são, né? Eles são a bala, né, que sai, ela é projetada para ser para ir o mais distante possível e para perfurar o máximo possível o alvo, certo? Então, por isso que foi desenvolvida a pistola também, né? Para você ter como se fosse um fuzil portátil, embora seja de menor intensidade. Então, o militar nazista aponta a arma para a cabeça do primeiro da fila, acho que tinham 5 ou 6 na fila, e dispara, né? Então, como a pistola ela é transfixante por natureza, isso depende do projétil também, certo? E o projétil de guerra é transfixante, passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, enfim, mata os 5 ou 6 com um único projétil. Então, esse é o primeiro exemplo que eu dou de um concurso formal. Com uma única conduta aí, o agente cometeu, digamos que foram 5 que morreram. Né? Com uma única conduta, o agente cometeu quantos quantos homicídios aí? 5, né? Então, isso é um exemplo de concurso formal. Bastava que cometesse 2, mas é 2 ou mais, certo? Então, com a única ação, cometeu 5 delitos. Um outro exemplo de concurso formal imagine um cidadão dirigindo o carro. Nesse carro está a esposa do cidadão, os 2 filhos do cidadão, né, tá a família toda dele, né, dirigindo o carro no dia de chuva e a 200 quilômetros por hora, né, e a chuva intensifica, a visibilidade fica péssima, vem uma curva na frente, o cidadão não vê a curva, não consegue controlar o carro capota e morrem todos os seus ocupantes, com exceção do motorista, certo? Então, esse é um outro exemplo de concurso formal. Com uma única conduta, o agente, né, praticou aí quantos homicídios culposos? 3 homicídios culposos, né? Da esposa e dos 2 filhos, certo? Então foram 3 exatamente, né? Porque ele não conta e ele ficou vivo, né? Então nem as lesões contariam. Professor, se morresse 2 e um ficasse ferido, seriam 3 delitos em concurso formal, sendo que um seria homicídio, o outro também, e o outro seria lesão corporal culposa, né? Eu posso ter delitos diversos.
Mas, enfim, são dois exemplos de concurso formal, né? E aí vamos analisar. É justo que o militar nazista, né, sendo condenado pelos 5 homicídios, receba a pena somada ou é muito para ele? Ele merece um benefício de que receba a pena de apenas um homicídio, aumentada aí de 1/6 até a metade. O que vocês acham? Né? E qual seria, né, a mensagem que estaria se passando? Que economizar bala na guerra, né, economizar projétil, é uma coisa justificável. Né? Benefício algum, exatamente, Moisés. Então, Suelen está aí, né? Vai ser qualificado, inclusive, Suelen. Certo? Porque perceba um detalhe interessante. O nazista queria os 5 resultados morte? Ou ele só queria um resultado morte? No exemplo que eu dei. Queria todos os 5 resultados morte. Né? Inclusive economizando bala. Não é isso? Então, é altamente reprovável a conduta desse militar. Isso é uma espécie de concurso formal, já já vou falar com vocês qual é. E o outro caso? O outro caso, né, para ficar bem claro, foram 3 homicídios culposos. Né? No homicídio culposo, o agente ele não quer o resultado que acontece no mundo real. A conduta do agente é voluntária, mas, né, por inobservância do dever de agir, há imprudência, imperícia ou negligência. Né? Então, no homicídio culposo, o agente não quer os resultados. No caso do homicídio culposo lá do carro, vocês acham que o pai que ficou sem esposa e os filhos merece receber somada a pena dos 3 homicídios culposos? Então, é para isso que foi criada, né, a política, isso aí que foi criada, essa política, né? Então, veja, não é porque a Lenildes esteja errada, né? Porque eu estou pedindo a opinião de vocês, né, do que vocês acham. Mas o legislador concordou com vocês. E o legislador, ele quer separar o trigo do joio. O legislador entende, né? Mas se não fosse ente, daria no mesmo, viu? É bom deixar claro, é porque ente vai dar perdão judicial. Mas se fosse, né, coleguinhas, caronas, qualquer coisa. O ponto fundamental aí é a seguinte questão, nos 2 exemplos. Em um exemplo, a gente queria todos os resultados, né? No outro exemplo, o agente não queria nenhum resultado. Aconteceu culposamente. Perceberam? Né? Então, no exemplo do militar, o agente queria todos os resultados. E no exemplo do acidente automobilístico, o agente não queria os resultados. Então, o que que o legislador disse, né? Se num caso de concurso formal, e esses 2 exemplos são, né? Olha o que acontece aqui. As penas aplicam-se cumulativamente, né? É método de cúmulo material, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, né? Qual é o exemplo que eu dei que se encaixa perfeitamente aí? Crime doloso com desígnios autônomos. O do militar, o do nazista. Certo? Então, o que, que o legislador está dizendo? Isso é um concurso formal, mas é considerado imperfeito, porque o agente queria todos os resultados. Né? E qual a consequência, professor? Sem benefício para esse caso. E aí, qual é o método de sancionamento que eu utilizo? Exasperação ou cúmulo material? Né? Então, a resposta está aqui. Ó. Eu uso o método de cúmulo material. Então, no concurso formal imperfeito, se aplica o cúmulo material, somam-se as penas. Então, vocês responderam corretamente. Aqui no Brasil, o nazista ia responder com as penas somadas, os 5 delitos.
E o concurso formal perfeito é só para aquela situação em que o crime não seja doloso e que os desígnios não sejam autônomos, que é o caso do homicídio culposo de trânsito, certo? E qual é o sistema de pena nesse caso, professor? Tá aqui, ó. Aplica-se, né? Aplica-se-lhe a pena mais grave ou se iguais, somente uma delas, aumentadas de um sexto até a metade. Certo? De um sexto até a metade. Então, concurso formal perfeito, sistema adotado, exasperação. Está aí no caput, primeira parte, de um sexto até a metade. Concurso formal imperfeito. Nesse caso, nós temos cúmulo material. No caso, o perfeito, Antônio, é aquele que não há dolo, né, nos dois resultados, se forem dois delitos, certo? Não é que expande, não. Cuidado que você vai confundir aí com crime préter-doloso, certo? Então, perceba que o meu exemplo lá do acidente automobilístico foram 3 homicídios culposos com a única conduta, né? Então, a pergunta que se faz é: o motorista queria matar os 3? Não, porque foi culposo, certo? Então, por isso que fica como concurso formal perfeito. E no caso do nazista, ele queria matar os 5? Queria. Então fica concurso formal imperfeito. Ou seja, se criou uma linha divisória, né, para que situações que não mereçam o concurso formal perfeito, que é a exasperação, recebam o cúmulo material. Certo? Então, repetindo, concurso material de delitos recebe somatório de penas, que é o 69, concurso formal de delitos pode ser perfeito, exasperação de um sexto até a metade, está aqui sublinhado na tela. E, se for perfeito, né, nós temos de novo cúmulo material. Ok? Detalhe, olha o que diz o parágrafo único. No caso de eu aplicar o concurso formal perfeito, que é com exasperação, a pena não pode ser pior do que com cúmulo material, que está escrito no parágrafo único, que é aquela cláusula que eu falei para vocês, que o legislador estabeleceu para deixar claro que exasperação é sempre para beneficiar. Se no caso concreto a exasperação não beneficiar, nesse caso nós temos que somar as penas. E como isso aconteceria, professor? Imagine no caso aí do acidente de trânsito, que fosse um homicídio culposo com lesões corporais leves. Né? Lesão corporal leve é pena de poucos meses. Né? E se eu pego aí o homicídio culposo, é pena de anos. Né? Se eu pegar um sexto de anos, talvez dê mais meses do que seria a pena em concreto da lesão corporal. Então, no caso concreto, se eu somar um homicídio com uma lesão, com mais uma lesão, vai dar menos do que eu pegar o homicídio e aumentar de um sexto até a metade, certo? Então, o nome dessa cláusula aí do parágrafo único do artigo 69 é cúmulo material benéfico. Entenderam? O que é cúmulo material benéfico? Simplesmente é isso. Nos casos de exasperação, se a pena ficar mais gravosa do que o cúmulo material, o legislador determina que utilize esse último, o cúmulo material. É isso aí. Deixa eu ver aqui que tem alguém falando comigo aqui no Zap. Deixa eu ver se é da turma. Voltando então, certo? Deixa eu voltar lá para a nossa apresentação. Já apresentei as espécies.
Vamos agora para o crime continuado. Né? Eu vou tirar isso daqui, porque, na verdade, o sistema é o mesmo. É melhor olhar aqui. Né? Primeira coisa, conceito de crime continuado. Crime continuado é uma ficção criada novamente pelo legislador, né, por questão de política criminal, e que foi feito para a seguinte situação fictícia que eu vou apresentar para vocês. Que situação é essa? Imagine aí, né, que existe um artesão aí nos primórdios do direito penal moderno e que ele fazia roupa para os reis, né? E lá neste local havia aí um novelo de linha de ouro para fazer essas roupas para os reis. E o empregado lá teve uma ideia brilhante, para não dizer o contrário. O empregado queria, né, subtrair este novelo para vender o ouro, obviamente. E qual foi a ideia brilhante desse empregado? Como havia um controle muito grande do uso desse novelo de linha de ouro, esse empregado projetou que durante um ano, né, 365 dias, cada dia esse empregado ia pegar um pedaço ínfimo dessa linha, de forma que ao final de um ano ele conseguisse subtrair o novelo todo e com isso conseguisse uma quantidade razoável de ouro para vender no mercado, certo? Então percebam, né, que nesse detalhe, a cada dia o empregado ia lá e consumava um crime de furto. Quantos crimes de furto foram consumados aí ao final de um ano? Exatamente. E pela jurisprudência do Brasil atual, não há necessidade nem de posse mansa e pacífica, né? Então foram 365 furtos. A doutrina, por questão de política criminal, que foi acolhida por nosso legislador, estabeleceu que aí não são 365 crimes. Aí é um único crime numa série de atos planejados, né, para um crime único que é roubar um novelo de fios de ouro e que ele foi dividido por questão de planejamento em etapas, de forma que o crime único é subtração do novelo de fios de ouro, e não cada pedacinho que foi subtraído em cada dia. Entenderam aí a diferença? Né? Se eu somar a pena mínima de 365, vai dar praticamente uma pena, né, vitalícia aí na cadeia para o sujeito. Certo? Então, o que aconteceu? Eu não posso afirmar, David, que é igual a falsidade ideológica, porque falsidade, que está previsto lá, né, no 299 do Código Penal, é uma outra história. Né? Então, assim, cada história tem que ser bem caracterizada. Isso é um exemplo concreto, né? E que eu estou usando o furto aqui. Não sei se você está se referindo aí, eu já peguei um caso de falsidade ideológica eleitoral, que foram 1.400 crimes. E a parte conseguiu lá que o tribunal enxergasse como um só, né? Mas aí é uma outra historinha. Vamos manter nessa que ela é mais simples. Então, na verdade, essa ideia da doutrina é que a conduta durou 365 dias e foi fracionada diariamente, certo? Mas isso é uma ficção, porque na realidade a cada dia se consumou um crime de furto, certo? E então, daí, sem maiores delongas, o artigo 71 estabelece as características que devem existir para que haja um crime continuado no Brasil. Né? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, ou seja, tem que ter mais de uma conduta, senão não se fala em concurso de delitos na categoria crime continuado. Pratica 2 ou mais crimes, e aí, primeiro requisito, tem que ser da mesma espécie. Né? Porque, percebam, se o sujeito praticasse furto num dia, apropriação indébita no outro, roubo no outro, isso não era um projeto de um único crime. Já era um concurso material de delitos diferenciados. Então, os delitos têm que ser da mesma espécie.
né? E pelas condições de tempo. A jurisprudência brasileira tem casos que já permitiu aí 30 dias de diferença entre o primeiro crime e o segundo, desde que haja o elemento subjetivo de praticar um só, de lugar, né? Já se permitiu até delitos praticados em municípios vizinhos. A maneira de execução, QMO, para mim é mais importante, né? Porque, veja, se eu quero o novelo de fios de lã, obviamente eu, particularmente, vou fazer a mesma coisa todo dia. Se eu mudar a forma aí, né, eu estou alterando esse projeto de crime continuado. E outras semelhantes devem ser os subsequentes, havidos como continuação do primeiro, certo? Então, isso é crime continuado. Esses são os elementos objetivos que o caput do artigo 71 exige para crime continuado. Mas devo lembrar a todos que o STJ já se manifestou que para que haja o crime continuado tem que haver o elemento subjetivo em que o agente queira praticar um crime só, fracionado, com essas características. Se o agente objetivamente, né, quis praticar 10 furtos e não havia o projeto de um furto único, isso é concurso material, isso é concurso formal, né? No meu exemplo seria concurso material mesmo, certo? Então tem que ter cuidado com isso. Né? E lembrando também que pode misturar, mas eu não vou misturar aqui as coisas para não confundir. Esse crime continuado do caput, ele é chamado de crime continuado comum. E qual a consequência, professor? Exasperação, tá aqui, ó, de 1 a 2 terços. Ok? E existe um chamado crime continuado específico, que além desses requisitos que eu coloquei, né, ele só se aplica em crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse caso, desse crime continuado específico, né, o método de exasperação é a pena aumentada até o triplo. Ok? Então, lembrando, crime continuado eu tenho dois tipos. O comum, que está no caput, e o especial, que está no parágrafo único. O comum é a exasperação de 1/6 até 2 terços da pena, e o especial é até o triplo, exasperação também. Né? E sempre observadas aqui, ó, as regras do parágrafo único do 70. O que diz as regras do parágrafo único do 70, professor? Que a exasperação é para beneficiar o réu. Se no caso concreto, aplicada a exasperação, ficar mais gravoso do que somar as penas, o que eu tenho que fazer? Cúmulo material benéfico, eu tenho que somar as penas, certo? Então o legislador colocou aí, né, uma válvula de escape para o critério da exasperação. Toda vez que o critério da exasperação, no caso concreto, prejudicar o réu, eu tenho que aplicar o cúmulo material, que é chamado benéfico, porque aí, nesse caso, somar as penas é melhor para o réu do que a exasperação estabelecida pelo legislador. Ok, pessoal? Com isso, nós concluímos concurso de delitos. Lembrando aí só que tem um critério, né, para estabelecer aí essa exasperação quando ela é cabível. Qual é o critério? É a quantidade de crimes. Então, vou pegar aqui, por exemplo, né, crime continuado. Pergunta para vocês: quantos crimes, pelo menos, o réu tem que praticar para que eu possa dizer, né, que ele praticou um concurso de crime continuado? Quantos crimes? Exato. Né? E aí, veja, a gente já tem um critério objetivo. Qual critério é esse? Digamos que foi um crime continuado de 2 delitos, professor. Né? O juiz pode aumentar, né, vai pegar a pena do maior delito e vai aumentar de 1/6 até 2 terços. Né? Se concurso de crimes, no mínimo, tem 2 delitos, eu posso dizer que a situação menos gravosa de concurso de crimes é quando tem 2 delitos. Então, obrigatoriamente, a causa de aumento tem que ser de um valor
específico, não tem outro. Que valor é esse de 1/6 a 2/3? Só para ficar claro, o réu cometeu 2 delitos em crime continuado. O juiz pode aumentar de 1/6 a 2/3. Né? 2 delitos é o mínimo de delitos para um concurso de delitos. Né? Então, David já acertou. Né? A causa de aumento tem que ser a que menos prejudique o réu. Então, como um concurso tem no mínimo 2 delitos, a causa de aumento obrigatoriamente é 1/6. É isso aí mesmo, ok? Esse, para concurso de delitos, né, na exasperação, do concurso formal perfeito, que é o 69, desculpe, 70, primeira parte do CAPT, e aqui no 71 CAPT, nós vamos ter aí que a proporção é aplicada proporcionalmente à quantidade de crimes, sendo que 2 delitos é o mínimo. Tá? Então, existe um critério para essa proporção aí. Ela não é aleatória, o juiz não pode aplicá-la aleatoriamente. Maiores detalhes, recomendo leitura lá no meu livro, que eu mostro, inclusive, né, até 7, 8 delitos, como o STJ tem se posicionado. Com isso, pessoal, nós concluímos hoje concurso de delitos. Passando algumas questões, e a gente vai entrar, na verdade, nas causas que extinguem a punibilidade. Só que, como já é padrão, né, essas causas estão previstas no artigo 107 do Código Penal. Mas, como padrão aqui, nosso, deixa eu só já colocar direto lá no local para não gerar confusão, a gente vai pular diretamente para a causa de extinção de punibilidade que a gente vai estudar. E que causa de extinção de punibilidade é essa que a gente vai estudar? É basicamente a prescrição. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Ótimo, consegui. Então, a gente vai estudar prescrição, certo? As outras, basicamente, você entende lendo qualquer doutrina básica, ou até mesmo 107. Prescrição é um pouco mais complicado, né? Por isso a gente começa hoje dando as generalidades e aprofunda na aula que vem, e com isso nós concluiremos o assunto previsto para o semestre. Pois não, Suelen? Eita! Deixa eu ver o que eu farei, então, viu? Não tinha pensado nisso. Então, automaticamente, a nossa prova vai ser adiada para a quinta-feira, certo? Deixa eu ver se quinta também é feriado. Nossa prova vai ser adiada do dia 15 para o dia 18 de junho. Alguma objeção? Professor, eu preciso de mais uma aula para tratar da prescrição. Professor. Não tinha nem computado isso. Então, isso quer dizer também que processo constitucional termina na próxima aula. Só vocês mesmos que me atrapalhou. Helenildes, veja bem, eu vou aplicar a prova no horário da nossa aula, certo? Aí, infelizmente, o horário da minha aula, né, você não pode estar fazendo prova no horário da minha aula, certo? No horário da minha aula é o horário da minha aula. Então, infelizmente, aí você vai ter que ver com seus professores. Na quinta-feira, minha aula é no primeiro horário. Mas não se preocupe não, certo? Confie em mim que você não vai ter nenhuma dificuldade. Depois a gente conversa com calma, tá bom? Não se preocupe não, que vai dar tudo certo para você.
Depois a gente conversa em particular, Lenildes. Vamos lá então, pessoal. Causa de extinção de punibilidade, tá? A gente vai tratar aqui de uma delas, que é a mais complexa, que é a prescrição. Deixa eu só voltar aqui. Pronto, prescrição. A gente vai ficar só nessa tela. Eu ainda não decidi, Rebeca, né? Como vai ser, etc. A gente conversa rapidamente sobre isso na segunda, ou, né, como eu vou definir já das outras turmas, eu aviso a vocês no Zap como será. Mas eu ainda não defini como vai ser essa prova online, não. Tá? Esse finalzinho de semestre tá bem corrido para mim. E essa última atividade, ela me deu uma sobrecarga grande, certo? Mas eu diria que os alunos que sempre frequentam, os alunos que estão aí afiados, não vão ter nenhum problema com essa questão da prova, certo? Mas quem está precisando de nota, etc., eu recomendo que vá estudando, que a gente vai fazer uma prova dentro do conteúdo dado, mas eu vou cobrar o assunto que foi dado. E lembrando, né, que as aulas continuam disponíveis no YouTube, só que não está listado. Então, para você acessar a aula, você tem que ir no link, né, que foi disponibilizado no sistema acadêmico, está lá no histórico da aula, no Classroom e, né, na lista do Zap com vocês. Então, você não consegue entrar direto lá no YouTube, na aula, você tem que entrar por esse link, porque ele está como não listado. Ou seja, eu só estou dando acesso a vocês a essas aulas, certo? Porque, eu tenho que ver depois o meu projeto, mas a priori o canal está com outras pessoas acompanhando e, por enquanto, eu não tenho o intuito de disponibilizar minhas aulas para quem não seja da turma. Mas quem é da turma é só entrar no link, né? Então, dando prosseguimento rapidamente, pessoal. A prescrição, na verdade, é a perda da pretensão de punir pelo decurso do tempo. Isso vocês estudaram, inclusive, né? A gente vai tratar de prescrição penal, mas vocês estudaram o terceiro módulo de Direito Civil 1, né? Até com aquela diferenciação de Agnella Amorim Filho entre prescrição e decadência. Prescrição afeta a pretensão de punir, decadência afeta o próprio direito, certo? Mas sem entrar nessa diferenciação, é a perda do direito de punir, a pretensão punitiva, ou de executar esse direito em função do decurso do tempo. Né? E qual é a natureza jurídica da prescrição? A natureza jurídica da prescrição, ela está ligada, né, a essa moderna teoria do direito de esquecimento. Imagine que alguém, quando tinha 18 anos, cometeu um furto no supermercado. E o Estado demorou em perseguir esse delito, né? E quando esse cidadão tinha 85 anos, estava lá no aniversário com centenas de familiares descendentes comemorando aí o aniversário desse cidadão. Esse cidadão com 85 anos já era outra pessoa, ele foi trabalhador, ele virou honesto, ele criou uma família que cresceu muito, né? Chega a polícia lá e diz, olha, aquele crime que o senhor cometeu com 18 anos e 6 meses, a gente só encontrou o senhor agora. O senhor foi condenado a passar 3 anos no presídio. Aí leva o idoso algemado. Certo? Então, prescrição exatamente é por isso. O Estado tem que ter um tempo, como regra, para exercer o seu direito de perseguir a infração penal, porque senão ela perde o sentido. Né? O sujeito que tinha 85 anos não era mais aquele jovem que com 18 anos e 6 meses cometeu um delito. Já não tem sentido mais essa sanção, certo? Então, essa é o fundamento da prescrição. Um detalhe importante, né? Imprescritibilidade. A regra no direito brasileiro é que todo crime é prescritível, mas nós temos 2 casos apenas previstos no artigo 5º da Constituição, que todo estudante tem que saber qual é. Né? São os 2 casos de imprescritibilidade. Aí, David, como sempre,
né, já matou na cabeça. Racismo e ação de grupos armados. Interessante, viu, Alvesmar, que racismo todo mundo se recorda. Mas o outro, né, ação de grupos armados, nem todo mundo se recorda. E veja que coisa interessante. A gente tem uma tendência, preste atenção no que eu estou falando, tem uma tendência de colocar crimes hediondos, tortura, terrorismo e tráfico como imprescritíveis. Né? Tortura não é imprescritível, nem crimes hediondos. Agora, racismo e ação de grupos armados são, certo? Nem isso, viu, David? Mas em relação à imprescritibilidade, tome cuidado, né? Tome cuidado, porque só esses dois são imprescritíveis. E o legislador não pode estabelecer outras hipóteses de imprescritibilidade a nível infraconstitucional. Virou uma garantia constitucional. O Antônio, na verdade, né, como vocês estudaram lá em Direito Constitucional, o poder constituinte originário que cria uma nova ordem constitucional, ele não tem limites. Né? E o Constituinte de 88 quis botar esses dois aí. Né? Ação de grupos armados, provavelmente, deve ter sido alguma coisa por milícias e guerrilhas, e o racismo deve ter sido em função da conjuntura na época, né, que ainda hoje é gritante. Feminicídio é uma qualificadora do homicídio, né? E o homicídio prescreve, certo? Então, repito para vocês, só é imprescritível racismo e ação de grupos armados. Ponto, acabou. Está no artigo 5º da Constituição. E para concluir a aula hoje, né, existem duas hipóteses apenas de prescrição penal. A prescrição que atinge o direito de punir, né, que em latim é jus puniente, também chamado de pretensão punitiva, né, do Estado, e que basicamente significa que o Estado persecutor, o Estado administração, ele tem um prazo para que o Estado juiz reconheça que houve um fato típico, ilícito, culpável, punível, né? E esse prazo ele vai até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, em regra, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo que corre aí para o Estado reconhecer que houve um delito e aplicar a sanção é de prescrição da pretensão punitiva. Repito, que é o mesmo que jus puniendi, que é o mesmo que direito de punir. Né? E após o trânsito da sentença condenatória, o Estado passa a ter um prazo agora para fazer com que o réu cumpra a pena, né? E aí se diz que isso aí é o exercício da pretensão executória do Estado. Então, quando transcorre o prazo para que o Estado exerça a sua pretensão punitiva, nós dizemos que ocorreu uma prescrição da pretensão punitiva. PPP, prescrição da pretensão punitiva. E quando, né, transcorre o prazo para que o Estado, após o trânsito, como regra, tem exceção, após o trânsito da sentença condenatória, né, faça cumprir a pena aplicada, nós temos aí a prescrição da pretensão executória, PPE. Na próxima aula, nós veremos as 4 espécies de prescrição da pretensão punitiva e como é calculado e como se computa esses prazos, causas suspensivas e causas interruptivas, para nós concluirmos o nosso assunto de penal. Então, obrigado aí por quem avisou. A próxima aula nossa, né, vai ser dia 15, que a gente vai concluir o assunto, e na quinta-feira nós vamos aí, basicamente, fazer a prova, certo? Helenildes, converse comigo agora no privado, no WhatsApp, né, para resolver esse problema seu aí das 2 provas.